falou hoje, depois de ter sido anunciado. Olha aí. Sistema absolutamente tradicional. É que eu vou propor ao presidente, né? Então, é o tradicional, é o mais antigo de cada força. Tá, na Marinha... No Exército e na Aeronáutica, e o mais antigo da Marinha foi deslocado para o Estado-Maior das Forças. Tá. E o mais velho mesmo é o ministro. Então quem vai ficar onde? Como é que ficou a escolha então no Exército? Não, no Exército ficou o General Arruda. Aí, depois na Aeronáutica? Na Aeronáutica ficou o Damasceno. Na Marinha ficou o brigadeiro, o almirante Ocean. Tá. E no Estado-Maior? No Estado-Maior ficou o brigadeiro Aguiar Freire. O almirante. Desculpe, o almirante. Gente, tá aí, ele já, externou ali o critério que seria, né, o critério de antiguidade, vem para cá Larissa e vem para cá Yuri, já dando ali, por que isso é importante, né, Daniela? Porque, assim, no governo Bolsonaro, todo mundo passou a saber, ou quase todo mundo, né? De vez em quando o pessoal das fake news erra e deixa o nome do atual ministro da Defesa como ainda de comandante do Exército, mas todo mundo sabe quem foram os comandantes do Exército, principalmente, quem é o ministro da Defesa, e os militares, o alto oficialato, ganharam muito foco, né? Muito foco. E segue, assim, até os estertores do governo com essa mobilização de grupos golpistas em frente a quartéis. Agora, Múcio diz o seguinte, olha, eu vou propor que seja a troca do comando da forma mais tradicional possível. Como sempre acontecia até então, respeitando o critério da antiguidade dentro do alto oficialato. Ou seja, aquele que tem mais tempo de carreira vai para a condução. Isso tem um significado muito forte neste momento, porque é uma espécie de, olha, vai ser tudo previsível e dentro da forma, né, do conceito que pautou aí as mudanças dentro das Forças Armadas desde a redemocratização. Eu começo com o Yuri. Fica muito claro esse gesto do agora ministro indicado da Defesa, José Múcio Monteiro, de que vai seguir essa tradição que é bastante importante na caserna. Acho que tem alguns aspectos importantes. Primeiro, o fato de voltar a se ter um ministro civil na Defesa. O Ministério da Defesa foi criado em substituição aos antigos ministérios que cada Força Armada tinha durante a ditadura militar e teve ainda durante o governo José Sarney, o primeiro governo civil. Quando se criou o Ministério, na verdade até o governo Fernando Collor também ainda manteve isso. Foi com o governo Fernando Henrique que se criou um Ministério da Defesa comandado por um civil e não tem mais Ministério do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. A grande questão qual é o nível de atendimento das pautas corporativistas que os militares têm em relação a soldos, em relação a investimentos na força, etc., que sempre foi uma área que houve cuidado durante o governo de Lula. Lula nunca deixou de ter algum tipo de atenção no trato com os militares, nas questões dos projetos. Basta lembrar a compra dos caças pela Força Aérea Brasileira, o investimento no submarino nuclear por parte da Marinha. A grande questão, e isso é um desafio que ainda não está claro de como vai ser enfrentado, é a politização das Forças Armadas. Esse sim é a grande temática mais complexa e um desafio diferente para o presidente eleito Lula, um desafio que não existia nos seus dois mandatos, que passou a existir ao longo do governo Dilma, principalmente por causa das tensões provocadas pelos trabalhos e pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, sem entrar no mérito do que está no relatório, apenas constatando um fato de que a existência da Comissão Nacional da Verdade e a divulgação do seu relatório foi mal recebida pelos militares e causou uma fricção, uma tensão entre os militares e o PT que persiste até hoje, que persistiu ao longo do governo Dilma. A participação deles na política teve início não só com o governo Bolsonaro, começou com o governo Michel Temer e atingiu um patamar muito mais elevado com o Bolsonaro, e a grande questão agora é isso. Depois que os militares passaram a ter uma voz
mais ativa na política, como fazer com que deixem de considerar que tem esse papel. Lula falou isso de novo. Textualmente mas também. Falou textualmente no anúncio de hoje que não é papel de militar ter a atividade política enquanto integrantes da ativa, mas o fato é que muitos deles gostaram desse papel e a gente tem visto diversas manifestações não só de oficiais e de praças na ativa com conotação política, o que é vedado pelo Manual de Disciplina das Forças Armadas. Lari, o fato disso ter sido textualmente mencionado, né? Quem quer fazer política tem que sair do quartel, né? Mostra muito como, de novo, né? Eu pontuei até aqui, né? No governo Bolsonaro isso passou a ser uma questão muito considerada e já tem um incômodo, né, contratado. Por que eu estou tratando como incômodo? Porque ainda não aconteceu. Quando aconteceu, pode virar uma crise, né? Que é desalojar os milhares. E aí, de novo, né? Estou falando de milhares, não é força de expressão. Salvo engano, são 8 mil militares, né? É a cifra estimada, 8 que mil. estão no governo, na estrutura do governo na esplanada, ocupando cargos de confiança, ou seja, cargos de indicação política, e que Luiz Inácio Lula da Silva disse, quando ganhou a eleição, que iria tirar desses cargos, devolvendo esses cargos a civis. Então, já tem aí um primeiro, digamos, teste, né, de fogo para Múcio, que é conduzir isso de uma maneira tranquila. Dani, eu atrás de algumas informações, conversando em especial com alguns parlamentares, né? Me falaram, uma fonte me falou que Múcio é um dos nomeados hoje que é melhor visto na política como um todo. Inclusive que Bolsonaro gostava dele, mas que ao mesmo tempo me pontuaram vai ser o ministro talvez com maior desafio nesse início de governo agora. Lógico que todos eles querem apontar seus desafios, a gente sabe que de um tempo para cá também o orçamento do país acabou piorando, veio a pandemia e tudo, mas me falaram na questão dessa relação mesmo, do quanto será difícil para Múcio realizar esse trabalho e ao mesmo tempo conseguir também se dar bem com os militares, porque ele vai ser, né, querendo ou não, representante dessa classe dentro do governo. Então me pontuaram isso. E ainda perguntei, falei, né, depois, vai ser o primeiro ministro civil depois do governo Bolsonaro, aí me lembraram isso, não começou com Bolsonaro, lembrando que teve Joaquim Luna e Silva ainda. Então é como se estivesse começando desde o governo Temer uma nova história. Então, daquele momento, estava criando uma história de que era normal, de que seria assim no país, ter ali comandando, então, um ministro que fosse das forças. Então, agora vai ter que reverter toda essa história. Não é tipo, o PT não vai querer terminar com uma história que foi criada há 6 meses. Já são 5 anos que os militares foram se sentindo parte do governo. Então, me pontuaram isso, que é um desafio muito grande. Ele conseguir fazer o que Lula quer e, ao mesmo tempo, ser respeitado dentro do ministério.